Olá, aluno, aqui é a professora Estela e voltamos com o resumo da aula de português de hoje, dia 20 de agosto de 2020. Hoje damos início ao módulo 12, tratando sobre numeral. Então, vamos à definição e às classificações do numeral, tá? Então, a gente viu que o numeral é a classe de palavra variável em gênero e número que é encarregado de determinar a quantidade de pessoas, objetos ou o lugar ocupado numa dada sequência, tá? Ou seja, tá, pessoal, o numeral é aquela palavra que indica em termos numéricos um número exato ou a posição, tá, de coisas que ocupa numa série, certo? Então, a gente viu aí que ele é classificado em 5, tá? Ele é classificado em cardinal, que é aquela forma básica do número, 1, 2, 3, 4, tá? E assim sucessivamente. E aí a gente tem também na nossa tabela lá embaixo a escrita por extenso, tá? E a representação simbólica dele. Temos também os ordinais, né? Que indicam uma sequência, uma ordem, uma sucessão, uma série, tá bom? De seres, objetos, coisas, que são aqueles primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E novamente temos lá a simbologia e a escrita por extenso, tá? Os ordinais, já trabalhando aqui a sua variação, né? Ele pode variar quanto ao gênero feminino e masculino e quanto ao número singular ou plural, né? Eu tenho aí primeiro, primeira, primeiros, primeiras, tá bom? Terceiro, terceira, terceiros, terceiras, ok? Temos também os multiplicativos, que vai relacionar um conjunto de seres, objetos ou coisas, que dando a eles características de forma que determina o aumento da quantidade por meio de multiplicativos. Exemplo, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. Esses numerais multiplicativos, eles se flexionam em gênero e número quando atuam em função adjetiva. A gente vai falar isso mais tarde. Quando ele atuar na função substantiva, ele não sofrerá essa variação. Temos também os fracionários, que são aqueles números que indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, quando a gente vai representar uma parte de um todo. Por exemplo, um quarto, um meio ou metade, certo? 3/4, ok? A gente também temos aí a tabela, né? Que você vai verificar no seu livro. E aí, a gente tem também aqueles numerais chamados coletivos, que é aquele tipo que faz referência a um conjunto de seres. Por exemplo, temos dúzia, temos centena, temos semestre, bimestre, no nosso exemplo aí, né, par, né, ambos, né? Quanto à leitura dos números, tá? Quando a cada centena temos um conjunto numérico, tá? Contada de trás para frente. E aí, dentro desses conjuntos numéricos, eu vou separar, né, cada termo aí, centena, da dezena e da unidade, pela conjunção e, certo? Do início para trás, a gente vai fazer aquela contagem, né, de unidade, dezena, centena. Só que aí a separação de cada conjunto numérico vai se dar pelo uso da vírgula, certo? Então temos aí o exemplo: 1.000
203.726. Numerais adjetivos e substantivos, pessoal. Numa oração, os numerais eles podem desempenhar a função de substantivos ou adjetivos. Então, temos aí os numerais substantivos, que são aqueles que substituem os substantivos, ok? Aí temos o exemplo, né? O primeiro foi meu pai, o segundo seu irmão. O terceiro foi aquele que a Teresa deu a mão. É uma cantiga popular, né? Então, você observa que nos termos destacados, primeiro, segundo e terceiro, ele substitui o substantivo. Já os numerais adjetivos são aqueles que acompanham e vão desempenhar a função de adjetivo. Ele vai acompanhar o substantivo, fornecendo-lhe qualidade. Então, temos o exemplo. O primeiro lugar da gincana ganha um passeio. Primeiro aí é o adjetivo, tá? É um numeral adjetivo. E lugar é o meu substantivo. Quanto à flexão dos números, vou falar novamente para você acompanhar aí no seu livro. Eu já falei que os numerais cardinais, eles serão variáveis em gênero e número. Então, temos os seguintes destaques aí. 1, 2, né? Ou 1 e 2 e 200, para sua variação. 200 sofreram a variação de gênero, ok? Já os cardinais, milhão, bilhão e trilhão sofrerá alteração de número, tá? Bilhões, milhões, trilhões. Os demais numerais cardinais ficarão invariáveis. Numerais ordinais, eles variam em gênero e número, ok? Então, temos lá primeiro, primeira, primeiros, primeiras, certo? Os multiplicativos, eles serão invariáveis quando estiverem em função substantiva. E quando eles estiverem em função adjetiva, eles vão se flexionar em gênero e número, ok? Aí temos os exemplos aí. Fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo de produção. Ou seja, você vê que o dobro e o triplo, ele faz a função de substantivo. Já no meu segundo exemplo aí, teve de tomar doses triplas do medicamento. Ou seja, o meu substantivo é dose e o meu adjetivo são triplas, ok? Então, triplas, que está destacado, ele é um numeral que faz a função de adjetivo. Os numerais fracionários, eles flexionam-se em gênero e número, né? 1/3, 2/3, 1/3 parte, 2/3 parte. Os coletivos também vão variar em número, ok? 1 dúzia, 2 dúzias. E temos aí uma chamada de atenção para a gente diferenciar, né, um numeral de um artigo. Então, ele vem me falando, né, que a maioria das vezes será artigo. Ele só será um numeral quando ele estiver numa sequência numérica. Por exemplo, comprei uma bolsa, 2 livros e 4 anéis. Então, ele funciona aí como numeral. O uso de cardinal e ordinal, ele vai ser empregado para designar, vamos lá, quando for para designar séculos, reis, papas e capítulos, artigos também, né, para a galera aí que pensa em fazer direito, eles serão usados ordinais de 1 até 9. Do 10 em diante será usado o cardinal. Por exemplo, Papa Bento XVI, Dom Pedro I, século III, século XXI, certo? Prestou aí atenção? Quando nos referimos ao primeiro dia do mês, usamos o numeral ordinal.
Nos demais se utilizam os cardinais, ok, pessoal? Fizemos, tá? O praticando do 1 ao 5. Na próxima semana, continuaremos do 5 em diante com o praticando em casa, tá, pessoal? Então, na próxima semana eu venho aí trazendo toda a correção dessas atividades para você. Esse foi o resumo da nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.